Olá, galera rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla. Vamos conferir aqui no News Sport com Danilo Lavieri, Enzo Casagrande, Tirone e Mauro César. Cara, sempre preciso com relação ao nosso Flamengo e tá por detalhes pra gente ser campeão do Brasileirão. Agora a gente vai lá, vira a chave seletora, agora é Libertadores configurado e ó, o mental do Flamengo tá forte pra isso. E a gente tá performando. A gente tá performando, porque o time foi misto e agora com o titular a gente vai ser letal lá na final da Libertadores nesse sábado e comemorar o Tetra. Quero dar os créditos ao All Sport, o link é abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega metendo o dedo nesse like, porque me ajuda e eu agradeço. Bora lá! E os, abre aspas, espanhóis do Campeonato Brasileiro entraram em campo e o Flamengo tá um pouquinho mais perto do título. Conseguiu um empate ali na reta final com o gol do Bruno Henrique contra o Galo em Minas, fez um ponto. Enquanto isso, o Palmeiras, que foi com seus reservas encarar o Grêmio na Arena do Grêmio, perdeu por 3-2 e agora a distância entre os dois times aumentou. O Flamengo está a um passinho de ser o campeão brasileiro, mas ainda não é. Esse título só vai ser definido depois da final da Libertadores, em que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no fim de semana. Será que vai ter sequelas desse meio de semana para o que acontecerá no fim da semana? Porque o Palmeiras está descansadinho, o titular. O Flamengo não. O Flamengo usou alguns dos seus titulares no jogo de ontem contra o Galo. Deu uma voltinha na cidade, vi como está a torcida do Flamengo, que está em um número absurdo, assustador, gigantesca a torcida do Flamengo já aqui. E olha que a gente ontem era só terça-feira. Bom, como eu falei, o Flamengo aumentou a sua vantagem, só que adiou a conquista do título brasileiro. Tava perdendo por 1-0 até o finalzinho, até que o Bruno Henrique fez um gol de cabeça, só para variar, faz muito gol de cabeça o Bruno Henrique. Nessa reta final ele vem jogando bem, depois do julgamento, né? Ele vem melhorando o seu desempenho. Mas, Casão, como você disse, Flamengo no segundo tempo massacrou o Galo e só fez um gol. Mas poderia ter virado até. No primeiro também, bola na trave, Everson fazendo uma defesa absurda. Olha lá, olha essa jogada, ó, dá uma olhada. O Everson pegou na trajetória. O Flamengo mereceu ganhar e ganhar bem, mas empatou. O lance do título é o seguinte... Sabe quando você ganha, você tá cheio de coisa na mão e te dão mais um pacote e alguém te pede alguma coisa que você tem que pegar... Pega a chave no bolso. Pega a chave no bolso, você pega o pacote e fala, você segura pra mim um pouquinho? Foi isso que o Flamengo fez ontem. Ele tá com o troféu na mão. Sim. Só que ele vai jogar sábado. Tem 5 pontos na frente. Ele pegou, passou o troféu. Ó, segura pra mim que eu pego semana que vem. Isso. Então alguém tá segurando o troféu pro Flamengo porque já é do Flamengo. Sim. Já é do Flamengo, gente. São 2 jogos, 6 pontos para disputar, são 5 pontos de diferença. Gente, olha o Palmeiras, olha o Flamengo. Cara, a possibilidade de virar isso daí é praticamente mínima. É claro, aí vamos falar assim, pô, mas o futebol, uma caixinha de surpresa, Sim. Como disse o pai do Zé Roberto Wright. Tudo pode acontecer, não se pode falar nada antes. Gente, vamos lá, superstição é legal, beleza, mas, pô, cara, olha o time do Flamengo jogando, vai pegar o Ceará em casa, tem 2 jogos pra fazer, o último é o Novo Horizontino, ele tem que decidir... É o Mirassol? É o Mirassol. Ele tem que decidir com o Ceará, porque se tropeçar contra o Ceará, Mirassol é um lugar perigoso, mas eu não vejo possibilidade de ter alguma chance do Palmeiras ganhar o título. Muito bem, Danilo, o Flamengo... Chegou uma hora do jogo que todo mundo começou a falar assim, ih, rapaz, porque o Flamengo perdia e o Palmeiras ganhava. Mas aí deu uma degringolada no Palmeiras e o Flamengo acabou empatando. O Flamengo, como disse o Casão, enfim, jogou até melhor, né? Poderia ter vencido a partida, tomou o gol, mas o tempo todo foi melhor. Bom, o Flamengo, ele tá no momento, assim, acho que, por exemplo, no primeiro tempo contra o Bragantino, até sofreu um pouco mais, mas aí o Arrascaeta fez sofreu para fazer o gol, né? Não que sofreu com o Rossi. Aí o Arrascaeta fez 1-0 e aí o jogo virou completamente fácil. Ontem foi parecido, né? O Flamengo foi melhor, o Everson fazendo seus milagres, e achou o empate ali no último minuto, praticamente, no apagar das luzes no segundo tempo. Mas a realidade é essa que o Casão falou, né? Se você for olhar por produção, o Flamengo fez muito mais do que o Atlético Mineiro. E mesmo assim, poupando alguns dos seus jogadores no primeiro tempo, depois colocou no segundo, né? Acabou tentando ali
Até porque quando foi pro intervalo, até aos 45, como você disse, estava 1-0 pro Palmeiras. Aí o Grêmio empatou no finalzinho, então acho que o Flamengo deve ter visto no intervalo o empate do Grêmio e falou, bom, vamos aproveitar aqui e garantir essa conquista. Eu acho que está 99% encaminhado. Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque... Sobre a logística, temos aí tivemos várias reuniões e montar a melhor estratégia para viajar para Lima, e pensamos que depois do jogo de hoje era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias, se despedirem das suas crianças e renovar as energias e também na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Agora, Mauro, o Flamengo estava perdendo, embora merecesse mais do que uma derrota. Merecia o empate ou até a vitória, porque pelo que estava jogando. O gol do Bruno Henrique muda bastante o cenário, né? Deixa o Flamengo com a mão na taça na véspera do jogo contra o Palmeiras. Eu acho que assim, matematicamente não mudou tanto, né? Mas acho que muda no sentido de não ter perdido o jogo, né? Que nem era uma derrota justa. O Atlético praticamente teve uma chance que foi a chance do gol. Um erro não só do meu de zaga, mas especialmente do Royal, né? A atuação do Royal ontem foi um negócio de fazer o Rodinei despertar saudade, né? O Rodinei que sempre foi um jogador pífio defensivamente, ofensivamente até um jogador com qualidade, teve a sua última fase do Flamengo muito boa, levou 6 anos para dar um retorno técnico, ele chegou até a ser emprestado. Eles têm semelhança física, agora tecnicamente, assim, ele defendendo, eles já sabíamos disso, né? A música que a torcida do Tottenham cantava para ele diz tudo, né? Uma música de que ele ataca mal, defende mal, um horror que ele fez na atuação deplorável, pior do que só aquela do Sport, que foi assim, meu Deus. E ontem o gol foi em cima dele de novo, é só jogar em cima dele. Ele não vai jogar sábado, evidentemente, né? Pelo menos de saída, joga o Varela. Mas, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido sorte melhor. O Samuel Lino teve um pouco de falta de sorte, faltou ser um pouco mais incisivo, especialmente aquela terceira cabeçada já no segundo tempo, de cabecear com um pouco mais de força, né? Teve algum gol que o Léo Pereira perdeu debaixo da trave. Aquele é gol perdido, né? Gol perdido. Teve uma chance com o Alassian, que acho que é um erro do Felipe, não funciona ali, não é centroavante, mas deu um chute com algum perigo no final do primeiro tempo, tem o do Ayrton Lucas. Enfim, o Flamengo teve várias chances para marcar, só marcou nos acréscimos. O Atlético se defendeu muito, né? O Atlético do São Paulo jogando ali, todo fechado, compacto, tentando bloquear para conseguir uma vitória que seria uma maneira de amenizar a dor da derrota, né, para o Lanús nos pênaltis na final da Sul-Americana. Mas acho que se mudou pouco matematicamente. Vai ficar agora para quarta-feira ganhar o título brasileiro. Acho que é uma redundância dizer que está muito próximo, né? O Ceará, que será o adversário, está na situação difícil, que ele tem o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, né? O único que pode ser menos complicado talvez seja o Palmeiras, por ser em casa, e o título pode estar decidido. Então tem esse aspecto também. Então o Ceará pode jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras joga, né, antes da final da Libertadores com o time reserva, né, ou quase todo. Imagina na última rodada, especialmente se não for campeão. E se for campeão também. Então o Ceará vai pegar certamente o Palmeiras, que não vai estar tão concentrado na última rodada. O empate dá o título, né? O Ceará. 2 empates. O empate não, que é do Cruzeiro, né? Se o Flamengo empatar e perder, o Cruzeiro pode passar à frente. O Flamengo precisa de 2 pontos. Cruzeiro. Né? O Flamengo precisa de mais 2 pontos. Exato. Porque o Cruzeiro joga 3 vezes. O Cruzeiro tem um jogo ainda com o Ceará. Um jogo atrasado, que pode até resolver, ficar menos complicado, digamos, facilitar mais para o Flamengo e pode deixar o Ceará mais tranquilo se ele conseguir um bom resultado. Para jogar no Maracanã sem essa pressão, né? De ter que conseguir pontos, né? E o Ceará, claro, também depende da turma de baixo pontuar, né? Mas está perto ali, Internacional está perto, Vitória também, enfim. Mas acho que o Felipe fez a estratégia certa, ele colocou... o Ortiz vai voltar sábado. O Léo Ortiz não jogou ontem porque é piso de plástico. Por isso que tiraram do jogo. Ele não está com dor, então só se tiver uma recaída, ele vai jogar sábado. Se não for de saída, vai ser uma opção certa no banco. Então depois o Danilo com o Léo Pereira, que está jogando todas, jogou Pulga, que não jogou domingo, jogou Bruno Henrique no segundo tempo, que também só jogou o segundo tempo no domingo, Arrascaeta jogou metade do segundo tempo, Carrascal jogou um pouco mais, né? O Plata jogou uns 15 minutos, 13 minutos,
o Cebolinha também. Então, assim, os caras jogaram pedaços do jogo, né? Quem jogou mais foi o Léo Pereira, né? Os outros, os dois laterais ele vai trocar, vai jogar o Alexandre, vai jogar o Varela, como eu falei. O Jorginho também jogou aí metade do segundo tempo. E ele tentou ganhar o campeonato, que fez certo. Você tem a chance de ser campeão naquela noite ali, você não pode deixar para amanhã. Eu até comentamos isso na segunda-feira aqui. Você está na situação, o Palmeiras está perdendo, você está ali precisando de um gol, eu vou jogar esses caras na partida e tentar ganhar o jogo. Embora o Flamengo tenha sido mais perigoso com os reservas, já criou mais chances com o time que seria o time reserva, o misto, jogou né? um pouquinho também, né? Jogou 20 minutos mais ou menos, do que com essa turma que entrou no segundo tempo, até porque o Atlético se fechou mais, né? Foi mais compacto e dificultou bastante. O Everson jogando muito bem, né? Fazendo ótimas defesas. E aí o Bruno Henrique fez o gol no final, são 6 gols em 6 jogos, né? Que é uma mudança de astral total, ele cresce né? muito nessas horas, né? Ele estava em baixa, né? Lembra? E é um cara de jogo grande, isso aí. Olha os números dele aí em novembro, ó. 3-0 contra o Sport, fez 2. 3-2 contra o Santos, fez 1. 5-1 contra o Sport, fez 1. 3-0 contra o Bragantino, fez 1. E ontem fez o gol do empate, o Bruno Henrique, nessa reta final do campeonato. E essa jogada de ontem é mortal, né? Quando jogava ele e o Gabigol fazia sempre essa jogada, saía, só que metia de esquerda e ele diagonal aqui fazia o gol de cabeça. Ontem foi o Jorginho que meteu, né? Danilo que meteu de direita, né? Mas essa entrada em diagonal, pelo tamanho dele, pela impulsão que ele tem, ele pega o zagueiro só olhando para a bola, para ver como a bola vem, e ele vindo, sabendo onde está o zagueiro, onde vai cair a bola, onde está o goleiro. Ele é muito forte nessa jogada. Quer dizer, ele é muito forte como um jogador no geral. Mas essa jogada, dessa infiltração em diagonal no alto, ele é mortal. E tem, sim, indiscutivelmente, parece que tirou um peso das costas a questão lá da punição, não punição que ele estava envolvido no STJD. E o Vitor Roque, né? Tirou o peso das costas. O Vitor Roque também tirou, mas só se fala do Bruno Henrique, sabia? Não, é que... Não é você, não. Eu vejo assim, é uma coisa com o Bruno Henrique. Cara, eu acho que, óbvio que ele tinha que ser punido com a suspensão. Falamos isso aqui exaustivamente. Sim. Mas, assim, sempre volta à pauta essa história. Então, se ficar voltando no tempo, a gente vai parar dos tempos que o Casão era jogador. Vamos lembrar do Dudu no Palmeiras, que era para pegar 180 dias, pegou 5, 6 jogos. A conversa seria mesmo se o Vitor Roque tivesse jogado ontem, feito o gol, vai. Pois é, será que seria mesmo? Eu acho que não. A eloquência é bem diferente. A lembrança de parte da mídia é muito centrada. Depende da cor da camisa, pelo jeito, eu não sei se é isso, mas é impressionante. Ontem tinha gente lembrando já, assim, com uma eloquência danada. Gente, o Vitor Roque nem jogado foi. Sim. O Vitor Roque foi um caso de postura, de postagem com viés homofóbico, que ele teve que se desculpar depois e pagar uma multa. Detalhe, o artigo do Bruno Henrique, os advogados dos dois clubes fizeram o quê? Eles fizeram o que fazem advogados, tentam livrar os seus clientes do que é pior para eles, correto? Em qualquer situação. Né? O político é preso, um banqueiro, né? O advogado tenta tirar o cara. Se o cara for um assassino, ele vai tentar mostrar que foi legítima defesa para soltar o cara. É isso que o advogado faz. É o trabalho dele. Não estou nem criticando nem elogiando. É o trabalho do advogado. Os advogados do Palmeiras, do Flamengo, do Bruno Henrique, do Vitor Roque, eles trabalharam para minimizar o prejuízo. Os do Flamengo conseguiram, e o do Bruno, conseguiram encaixá-lo num artigo que não tem suspensão. E os do Vitor Roque e do Palmeiras conseguiram manter num artigo que tem suspensão, mas usando lá um recurso jurídico, cujo nome até coloquei no meu blog, mas eu não me recordo agora. Como eu falar, eu não sou advogado, não decoro essas coisas, perdão. Mas é um recurso jurídico, uma ferramenta jurídica, digamos assim, que eles utilizaram, permitiu a eles que fosse feito um acordo, que não é inédito também, já aconteceu antes. Sim. E esse acordo, ele nem foi julgado. Perfeito. Então, acho assim, são dois casos que chamam a atenção. São diferentes, acho que são graves. Repito, acho que o Bruno Henrique deveria ter sido punido, mas a repercussão é muito diferente, as reações são absolutamente desproporcionais. Sim, e só para dar o meu pitaco aqui, para mim, nos dois casos é inacreditável o que foi feito. Eu acho que o Bruno Henrique tinha que ser punido e o Vitor Roque tinha que ser punido. O que fez o Vitor Roque não é brincadeira, não é brincadeirinha, não. É um negócio muito sério, um negócio muito importante, que a gente dá muito pouco valor a isso. E idem a questão do Bruno Henrique, para mim, na minha opinião. Coisas que o STJD vai aprontando ao final do campeonato. Agora, Mauro, você arriscaria dizer o time que vai entrar em campo sábado? Flamengo? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Eric Pulga, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique, Cebolinha. Ou seja, não vai ter o Pedro, né? Que não sei, é uma coisa muito fora do normal, mas de resto tá todo mundo aí, né? O Cebolinha ganhou a posição do Lino. Sim. Acho que o Carrascal agora é titular. O Luiz Araújo ontem foi titular, ele virou opção. Ele entra e sai do time, né?
Os volantes sempre foram esses dois, né? Até houve uma empolgação quando o Eric Pulga se machucou, o Saúl fez uns jogos bons com o Jorginho, mas o chileno voltou, já tomou conta da posição e é o melhor jogador para a função. O Felipe Luiz adora ele. O Varela tem que ser o lateral, não tem jeito. O Alexandre é o disparado o melhor lateral, acho que até a atuação no país, quando está fisicamente em condições, né? Foi preservado por o jogo. Os zagueiros são esses dois, a não ser que o Léo Ortiz não tenha a condição adequada para começar. Aí vai o Danilo, com a certeza que ele tem o Léo Ortiz para uma necessidade. Aí vai ser isso. Eu até acho que contra o Racing, eu só acho, tá? Isso não é uma informação. O Léo Ortiz jogou no sacrifício. Eu acho que ele ia jogar parte do jogo. Só que o Plata foi expulso. Ele botou a linha de 5, botou o Danilo, teve que ficar até o fim. Ali que arrebentou. Ali que piorou a situação. Acho que ele tinha até condições de aguentar o jogo meio tempo e tal, fez uma força para jogar. Só que teve essa situação inusitada, né? Uma expulsão muito precoce, começo do segundo tempo, aí ele teve que usar os 3 zagueiros. E aí só agora pode voltar. Mas a informação que eu tenho é que ele não sentiu dor já há alguns dias e que não foi para Belo Horizonte por conta do piso de plástico. Então, deve jogar. A dúvida que eu fico é Danilo ou ele quem vai começar. O resto acho que não muda muito não. Poderia o Luiz Araújo jogar, mas o sinal, para mim, o Luiz Araújo já começado titular ontem. O Carrascal jogou também, mas acho que vai o Carrascal. Nada mal, né, esse time, Casal? Time ótimo, né? O Abel vai ter que fazer um antídoto, né? Montar um time como se fosse um antídoto desse momento do Flamengo, dessa força de meio campo criativo, de movimentação, um Arrascaeta em fase inacreditável, um ataque poderosíssimo, né? O Abel vai ter que se virar não só na questão da montagem da equipe, mas na questão emocional e motivacional também. O Palmeiras vai ter que jogar todas as fichas que existem na mão nesse jogo de sábado. Não tem como não jogar as fichas ali, porque o outro campeonato está praticamente na mão do Flamengo. Dali, Flamengo, pra cima deles, Flamengo. Cara, esse foi o News Sport com Tirone, Danilo Lavieri, o Enzo, Casagrande e Mauro César. Cara, o Mauro César é preciso. Ele não tem essa de enrolação, cara. Eu gosto de ouvir ele falar e comentar tudo sobre isso, principalmente essa disputa, porque esse vitimismo do Palmeiras, o Abel e uma série de outros, é insuportável. Foram sim favorecidos, mas o que importa é que o Flamengo tá por detalhe. Detalhe, para ser campeão, a taça é nossa e o Flamengo vai com mental forte, hein? Lá para esse sábado, porque nesse sábado, assim, a gente vai ser tetra. Tem que pensar positivo e deixar. Eles estão sob pressão, sim. Ainda mais agora, com essa performance nesses últimos jogos. Depois que perdeu pro Flamengo, cara, lá no Maracanã, 3-2. Cara, o Palmeiras desandou. Eles viram que a realidade não era o que eles pensavam. Porque, assim, eles estavam jogando muito bem, forte, ganhando de goleada e tudo dentro do Allianz Parque. E disse, agora é o momento de a gente pegar o Flamengo. Foi lá e pegou o Flamengo. Aí o Flamengo foi lá e deu 2 logo de cara, no meio. Aí de lá pra cá só desandou. Então, tomara que continue assim, lá pra final, nesse sábado. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal ASR Fla se gostou do vídeo. Ative o sininho logo abaixo e compartilha, comenta, dê sua opinião. Mas não se esqueça, deixa seu like porque me ajuda demais, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.